Glória a Deus, amém? Saudade dos irmãos, saudade de estar cultuando com os irmãos aqui. A gente não tem vindo porque tem que ficar com a filha, ou a esposa vem, ou eu. Eu quero abrir aqui, falando um texto que o pastor abriu o culto e iniciando aqui o culto. E é um texto maravilhoso, no qual eu tenho ouvido muito nesses 3 meses e alguns dias que nós estamos no meio dessa pandemia aqui. O pastor leu aqui em Salmos 34, versículo 8, e fala: provai e vede que é bom. Deus, ele é acessível. Nós podemos prová-lo. Nós podemos senti-lo. E é bom. É maravilhoso poder provar do Senhor, provar da sua glória, sentir a sua presença, seja aqui no salão, seja na sua casa. É maravilhoso quando nós provamos do Senhor. E é tão bom que quando mais nós provamos, mais nós sentimos vontade de prová-lo, mais vontade de degustá-lo. O grupo de louvor ministrou aqui falando sobre a mirra ardente. Você pode entrar na mirra e não vai se queimar, não vai sentir dor. Feche teus olhos, vamos orar a Deus mais um momento. Senhor, nós queremos te engrandecer, nós queremos louvar e exaltar o teu amado e poderoso nome, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa, onde nós podemos, Pai, te cultuar, exaltar, engrandecer e adorar o teu amado e poderoso nome, Senhor, e podermos aprender um pouco mais da tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Porque é bom, é maravilhoso provar do Senhor, é maravilhoso, Pai, provar, desce como doce, Senhor, sobre as nossas bocas, Senhor, e que nós possamos ter esse anseio, essa fome, Senhor, de provar cada vez mais do Senhor, sabendo que o Senhor está acessível, Senhor, em nós. Pai, te louvamos e bendizemos o teu nome. Amém. Amém. Me ajuda aí, Mateus, misericórdia. Voltando a falar, provai e vede que ele é bom. Só que para provar o Senhor, ele deixou algumas direções, algumas direções para poder prová-lo. Não é de qualquer jeito. E aqui eu queria compartilhar com os irmãos algo que o Senhor nos deixou, nos direcionou para que nós venhamos prová-lo e senti-lo a sua presença. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 14 e no versículo 15. Nós iremos falar sobre santificação. É necessário que nós tenhamos santificação, é necessário que nós viemos buscar santificação para que nós possamos prová-lo. Amém? Glória a Deus. Diz assim em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 14 e 15. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor. Repita comigo, a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Amém? Um pouco antes, Davi, um homem levantado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, desejou trazer a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Na arca da aliança ali tinha a vara de Araão, tinha as tábuas dos 10 mandamentos e tinha o maná. Simbolizava a presença de Deus. Nos dias de hoje, nós também temos a arca da aliança. E ali Deus, ele, através de Moisés, ele designou, direcionou como essa arca da aliança deveria ser levada. Por quem? Como deveria ser levada? Ele exemplificou, simplificou, explicou como deveria ser feito isso. Pois Davi quis trazer a arca da aliança para a presença, quis trazer para perto do povo, quis trazer para perto dele,
mas não foi da maneira que Deus tinha constituído, da maneira que Deus tinha direcionado. E a Bíblia nos revela que alguns textos antes, um homem morreu por causa disso. Porque Davi quis trazer, preparou um carro de boi, colocou a arca da aliança em cima e começou a trazer alegre. O povo estava alegre, porque estava trazendo a arca da aliança, que tinha sido levada pelos filisteus para a presença de novo, para próximo do povo, para próximo deles. Só que fora da direção. E a Bíblia fala que Uzá, quando ele viu o carro de bois tombando e a arca da aliança ia caindo, ele tentou colocar a mão, e a Bíblia nos revela que ele foi na hora exterminado. Isso entristeceu muito o coração do rei Davi. E aqui nós acabamos de ler aqui que Davi se lembrou a maneira que ele deveria trazer a presença de Deus, que ele deveria trazer a arca da aliança. E ele escreveu aqui, onde está escrito aqui, nós lemos aqui que santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazer subir a arca da aliança. Por isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre santificação. Não dá para trazer, não dá para andar na presença de Deus sem ter santificação. Santificação significa separar, consagrar, ser consagrado, ser separado. Não existe, não tem como nós termos uma vida de santificação, não tem como levar uma vida com Deus sem sermos separados, sem sermos consagrados, sem estarmos levando uma vida de consagração, uma vida de separação. Quando Deus colocou no coração de Moisés e falou para Moisés: olha, constrói um tabernáculo para mim, aonde eu vou habitar a minha presença. Deus falou para Moisés bem claro: levanta uns do meu povo, que eu vou dar uma graça, dar uma sabedoria, aonde ele vai construir utensílios, e esses utensílios têm que ser separado, ungido, consagrado, para que me sirva no meu tabernáculo, aonde eu vou habitar na minha presença. Só que esses utensílios, ele tinha um propósito. Cada utensílio no tabernáculo do Senhor tinha um propósito. Cada coisa que foi construída ali, direcionada por Deus, tinha um propósito de estar ali no tabernáculo. Nós também, nos dias de hoje, nós devemos ser utensílios na mão do Senhor, para que Ele manifeste a sua presença. Porque quando os utensílios foram colocados no tabernáculo, no lugar onde o Senhor havia habitar, quando o sacerdote, autorizado por Deus, somente ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios para o pecado do povo, a glória do Senhor se manifestava. E nós também, nos dias de hoje, nós devemos manifestar a glória de Deus para as pessoas que estão ao nosso derredor. Mas para isso deve ter uma santificação, uma separação. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui alguns textos aqui que o Senhor fala. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 14 ao 16, não precisa abrir, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. O Senhor nos incumbiu, o Senhor nos chamou para sermos santos. Por isso que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. O Senhor nos chamou para sermos santos, como Ele também foi santo. No dia de hoje nós achamos, e as pessoas colocam, que é impossível estarmos vivendo aqui na terra e levar uma vida de santidade. Não, santidade é acessível a Deus. Santidade é acessível, nós possamos estar aqui na terra, mas levar uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida sagrada, aonde nós podemos manifestar a glória de Deus, para que as pessoas vejam Deus em nós. E aqui quando ele fala em 1 Pedro, seja como eu, seja a minha imagem e semelhança, para que quando você falar, as pessoas não ouçam você, mas ouçam a mim falando. Para que quando as pessoas vejam você, não vejam você, mas vejam eu. Essa é a vontade de Deus. Dá o ponto de nós colocarmos as mãos nas pessoas, as pessoas serem curadas. Através das nossas vidas, as pessoas conhecerem a Cristo.
O Senhor fala, quando Ele fala bem claro nessa palavra, sede santo, que eu também sou santo. Ele também está dizendo, seja separado, seja consagrado, seja sagrado, como eu também fui. Em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação não dá para ver o Senhor. Por isso que nós devemos constantemente, dia após dia, estarmos nos negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo ao Senhor, para que nós possamos estarmos levando uma vida de santidade, uma vida de santificação, para que nós possamos estarmos assim, tendo uma verdadeira comunhão com Deus. Porque sem santificação o Senhor nos fala que não verá o Senhor. Ora, quando o Senhor fala no livro de Lucas, Ele fala bem claro lá que quando as pessoas indagam o Senhor Jesus: Senhor, em Teu nome eu profetizei, eu curei, eu salvei, eu expulsei demônios. O Senhor fala bem claro: afasta de mim que eu não vos conheço. Faziam coisas grandes, mas não tinham uma santificação. E aqui o Senhor nos fala que sem santificação não veremos o Senhor. Eu volto a falar, meus irmãos e minhas irmãs, santificação é separação, é estarmos nos separando do pecado, é estarmos nos consagrando ao Senhor, é estarmos sagrando, vivendo uma vida sagrada diante de Deus, para que ao mesmo tempo nós possamos estar nos separando do pecado, distanciando do pecado, ao mesmo tempo nós possamos estar manifestando a glória do Senhor. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 21, diz assim: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificação e idônea para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você vê que o Senhor Ele foi colocando direções para que nós possamos estar levando uma vida de comunhão, uma vida de direcionamento, uma vida de relacionamento com Ele. Aqui no livro de Timóteo nós acabamos de ler que quando nós nos purificamos, quando nós nos separamos a Deus, nós estamos preparados para toda boa obra. E o Senhor nos colocou na terra para fazermos umas obras. Nós temos um propósito. Santificação tem propósito. Santificação, ela tem um propósito. E o propósito é que nós viemos manifestar a glória do Senhor. Eu volto a falar, quando os utensílios foram criados, direcionados por Deus, tudo falado por Deus, ele tinha um propósito. Cada utensílio tinha um propósito para estar ali no tabernáculo, na casa de Deus. Cada um tinha sua função, cada um tinha um propósito. E nós também, como os utensílios de Deus no dia de hoje, também temos o nosso propósito: manifestar a glória de Deus. Nos tempos que nós estamos passando, não tem sido fácil. Estamos vivendo em tempos difíceis, mas nós devemos, mesmo nesse tempo, manifestar a glória de Deus. Mesmo sem podermos cultuar, mesmo sem podermos virmos num lugar como nós estamos aqui reunidos em um só propósito, adorar a Deus, nós devemos, em nossos lares, continuarmos buscando a Deus, nos separando, nos santificando, nos consagrando, para que nós possamos continuarmos manifestando a glória de Deus. Uma certa vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que falou bem assim: pregue do Senhor Jesus, se possível, use palavras. Quando nós levamos uma vida de santificação, uma vida de separação, uma vida de consagração ao Senhor, assim nós atraímos a presença de Deus e nos distanciamos cada vez mais do pecado. As pessoas elas olham para nós e vê Jesus. Não precisa, muitas das vezes, nós abrimos a boca. Não precisa, muitas das vezes, nós falarmos a palavra de Deus. Incrível falar da palavra de Deus, mas a manifestação, a graça de Deus, a luz que o Senhor está fazendo brilhar em nossas vidas, através da nossa busca, da nossa santificação para com Ele, faz com que as pessoas desejam em conhecer a Cristo. Eu já vi testemunho de uma pessoa, ao entrar na igreja, receber o apelo, correr, ajoelhar dentro da igreja e dizer: eu não sei quem era esse Deus, mas se for o Deus que o meu vizinho serve, eu quero. Simplesmente pelo testemunho. E quão maravilhoso é esse testemunho.
Esse é o desejo do Senhor. É um dos propósitos. Que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Vejam Cristo em nós. Quando nós adoramos e nos santificamos a Deus, nós nos tornamos igual a Ele. Porque a Bíblia fala que quem nós adoramos, quem nós servimos, esse será o nosso Senhor. E quando nós servimos e o adoramos, aquele a quem adoramos, nós automaticamente passamos cada vez mais nos tornar igual. É fato. Quando nós buscamos em adorar a Deus e nos santificar, nós passamos a nos tornar igual a Ele. Nós passamos a falar igual a Ele. Nós passamos a agir igual a Ele. Nós passamos a tomar atitudes igual a Ele. E assim automaticamente o nome do Senhor é glorificado. As pessoas chegam até você querendo receber algo porque sabe que você tem algo para dar. As pessoas vêm pedir algo para você porque sabe que você tem Jesus para dar. E quando nós fazemos isso, há uma festa no céu. Por isso que é importante, nós devemos levar uma vida de santidade. Em Levítico 8 ao 10, para exemplificar o que eu estou falando, diz assim: então Moisés tomou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou, e dele o espargiu esta vez sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte para consagrar. Você vê, quando os utensílios foram criados, colocados no tabernáculo, o Senhor falou: Moisés, unge, consagra, porque tem um propósito. Tinha um propósito. E toda vez que Arão adentrava para consagrar, para oferecer oferta pelos pecados do povo e por si próprio, a glória do Senhor se manifestava. E toda a nação de Israel via a glória do Senhor. E é tão maravilhoso, o Senhor se alegra quando a glória dele encontra liberdade e é manifestada em nossas vidas. Há uma alegria no céu. Há uma alegria no céu e uma tristeza no inferno quando nós manifestamos a glória do Senhor. Porque muitas das vezes o inimigo tenta contra as nossas vidas e ele fica esperando uma resposta, fica esperando uma atitude, fica esperando com que nós viemos pecar, tomar uma atitude contra Deus. Mas quando nós estamos vivendo uma vida de santificação, uma vida de separação, uma vida de consagração, nós conseguimos dar uma resposta de acordo com a palavra de Deus, e aí o nome dele é glorificado. Porque muitas das vezes o inimigo nos afronta esperando nós estarmos rebatendo, mas quando nós estamos vivendo com Deus, nós respondemos segundo a palavra de Deus. Quando o inimigo se apresentou ao Senhor Jesus Cristo no deserto, ele tentou tirar, mas o Senhor, como ele veio e viveu e foi para o céu consagrado, separado, purificado por Deus, qual foi a resposta que o Senhor Jesus Cristo deu lá no deserto? Segundo a minha palavra. Segundo está escrito. E nós também nos dias de hoje, a todo momento estão esperando uma resposta nossa. E nós devemos levar uma resposta de Deus em toda e qualquer situações para as pessoas. Mas para com isso nós devemos levar uma vida de santificação. Porque quando nós estamos levando uma vida de santificação, nós conseguimos discernir aquilo que nós devemos falar. Nós conseguimos em todo e qualquer momento, nós conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo nos direcionando. Fala assim, age assim, e o Senhor responde por nós. Eu sempre tenho uma frase comigo, que quando nós vivemos em Deus e para Deus, quando nós tomamos uma ação direcionada por Deus, quem dá a reação é o próprio Deus. E é bem assim mesmo. Quando nós levamos uma vida de santificação, nós tomamos ações direcionadas por Deus, e quem dá a reação é Deus. Nós devemos nos preocupar, porque é Ele que age por nós. E Davi aqui, ele cheio de boa vontade, querendo ter um coração agradável, quis trazer a presença de Deus, mas ele se esqueceu o método como deveria levar, que era pelos ombros,
que era uma vara feita por uma madeira especial, onde passava por por 4 argolas, onde passava e colocava nos ombros dos levitas, homens separados, homens consagrados, para só somente eles levarem a arca da aliança, a presença de Deus. Quando Davi se lembrou que é assim que deveria trazer a presença de Deus, ele conseguiu trazer para Jerusalém. Mas nos ombros, é verdade, no ombro muitas das vezes pesa. Muitas das vezes achamos que a presença de Deus pesa. Ai Senhor, está difícil, não está sendo fácil. Mas o Senhor, se lembre, meus irmãos, se lembre, minhas irmãs, que em Mateus 11:28 fala: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. O Senhor nos chama a isso. Quando a presença de Deus está pesada, não é a presença de Deus. Porque é verdade, o Senhor não coloca aquilo sobre as nossas vidas, sabendo que não iremos conseguir carregar. Ele só nos concede aquilo porque Ele sabe que nós devemos, que nós sabemos, Ele sabe que nós iremos conseguir carregar. Por isso que Ele fala, é leve, não é pesada. Só que existe uma maneira, é nos ombros, dói às vezes, nos ombros dói, cansa um pouco, cansa. Mas há um final de vitória. Em Salmos 27 fala bem claro: aquele que semeia chorando voltará sorrindo e cantando. Vai voltar a colher. É impossível plantar em Deus e não colher. Muitas das vezes é claro que nós estamos em estações de plantar. Nós queremos antecipar, pular a estação. Mas há umas estações. Há a estação de a gente arar a terra. Há a estação de plantar a semente. Há a estação de a gente regar. E há a estação de colher. Enquanto a gente muitas das vezes não estamos vendo, brotando aquilo que nós plantamos em Deus, mas não quer dizer que não está acontecendo. Embaixo da terra já está tendo raiz, está criando, formando. Vai chegar um momento que ela vai romper a terra e nós iremos ver aquilo que nós plantamos em Deus. E é nesse momento que nós estamos plantando em choro. Achamos que é pesado. Achamos que levar a presença de Deus é pesada, mas não é. Porque vai chegar um momento que nós iremos colher. E a Bíblia nos fala que é sorrindo, que é cantando, com seus feixes nas mãos, com o resultado. Mas para isso tem que ter uma vida de santificação, separação. É necessário que nós devemos levar uma vida de santificação. E eu quero trazer só mais uma coisa aqui, que em 1 Coríntios 1:2 fala assim: sermos e não estarmos santos. Atingir em 1 Coríntios, abre, eu vou ler aqui, é melhor eu ler. 1 Coríntios 2, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: eu vou ler só o 2. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A todos. Por isso que eu frisei bem sobre o versículo que foi iniciado o culto aqui. Provai e vede que é bom. Quando o Senhor fala que provar, Ele está dizendo, é acessível, filha, filho, mesmo estando aí na terra, pode me provar. É acessível. O Senhor fala aqui a todos, aos santificados em Cristo Jesus. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Não estarmos santos, mas sermos santos. É possível nós sermos santos, sim. Levarmos uma vida de santidade, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a momentos difíceis como esse que nós estamos passando. Aonde nós ligamos a TV, aos meios de comunicações, é notícia ruim. As pessoas falam em incertezas. Mas nós somos, nós sabemos em quem nós temos
querido, há um Deus santo, há um Deus poderoso, que nada foge do seu controle. Pode até parecer que fugiu do controle, mas não pareceu. Não fugiu do controle. O Senhor tem tudo no controle das suas mãos. E Ele nos chama como filhos, como a sua imagem e semelhança, como morada do seu Espírito Santo. A Bíblia nos fala que os anjos queriam vir pregar a palavra do Senhor aqui na terra. O Senhor falou: não, é a minha criação, essa criação na qual eu fui dando ordem, criando, mas nessa criação eu parei e soprei. É essa minha criação, na qual eu fiz a minha imagem e semelhança. E essa tem que ser o nosso papel aqui na terra. Imagem e semelhança de Deus. Mas sem santificação não veremos o Senhor. E não sentimos a sua glória. Eu volto a frisar de novo. O Senhor coloca para mim falar de novo esse versículo: provai e vede. Aqui na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde quer que seja, prove do Senhor. Ele está ansioso, esperando que você prove dele. E quando você provar, vai te dar uma fome insaciável. Você vai querer cada vez mais, provar cada vez mais do Senhor, mais e mais, porque é bom. É um gosto agradável, é doce como mel. É maravilhoso provar de Deus. Por isso que todas as vezes que nós adentramos na sua presença, fechamos a porta do nosso quarto, como está escrito em Mateus 6, nós entregamos nossas pelejas, nossa dificuldade no Senhor, nós nos sentimos renovados, porque é assim que acontece, quando nós entramos na presença de Deus e nos lançamos diante de Ele, lançando as nossas aflições, a nossa dificuldade diante de Deus, Ele nos renova, dizendo para nós: eu estou contigo, essa peleja não é sua, é minha também, permanece em mim, não saia da direção, continua no foco, continua se santificando, continua buscando a minha presença, continua provando de mim, porque eu vou dar-te vitória. E o Senhor nos direcionou nessa noite a levarmos uma vida de santificação. É claro que para tudo isso existe o inimigo das nossas almas, aquele que tem tentado nos tirar da presença de Deus, nos tirar do propósito de Deus, tentar nos tirar do tabernáculo de Deus, tentar tirar essa arca da aliança do meio de nós, de dentro dos nossos corações. A todo momento ele tem tentado tirar o propósito de sermos utensílio do Senhor, para que Ele manifeste a glória dEle para as pessoas ao nosso derredor e ao mundo aí fora. É claro que o inimigo tem tentado se levantar, mas como em Tiago fala: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você vê que Deus é tão maravilhoso que Ele escreveu com uma ordem correta, certeira: se sujeita a mim primeiro, porque se você sujeitar a mim, você consegue resistir. Você não vai conseguir resistir a Ele se não sujeitar a mim, se não se santificar, se não se separar, se não se consagrar a mim. E eu volto a falar, porque quando os utensílios estavam ali, era oferecida a oferta. Os utensílios estavam na presença de Deus, no tabernáculo. Quando a oferta adentrava no tabernáculo para ser oferecida em prol do pecado, era isso que acontecia. Os utensílios serviam para livrar do pecado e ao mesmo tempo manifestar a glória de Deus. E aqui em Tiago fala bem claro: quando nós estamos sujeitando a Deus, nós conseguimos rejeitar o diabo, e ele fugirá de vós. Ele foge, porque a luz, a santificação, a separação, a consagração, e ele assim foge, não consegue agir contra nossas vidas, ele perde as forças, aqueles dardos inflamados não entram mais, porque a palavra, como em Salmo 51 fala, ela está gravada, está fincada dentro dos nossos corações. É tão maravilhoso quando Paulo, no final da sua carreira, ele fala bem claro: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Entre outras palavras, trazendo essas palavras de Paulo, ele estava dizendo: olha, eu cumpri o propósito de Deus, eu fui como um utensílio também, manifestei a arca, a presença de Deus, eu fui como um tabernáculo ali, manifestei, fugi do pecado, fiz pessoas fugindo do pecado e manifestei. Ele estava dizendo assim: eu combati o bom combate, cumpri o meu propósito. Em outra vez ele disse assim: ó, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas engraçado que o mesmo Paulo fala que todo dia, todos os dias, ele era esbofeteado. Mas o Senhor fala: a minha graça te basta, Paulo. Todos os dias. Um homem que já não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. Mas a todo momento, ele estava sendo afrontado. Mas pela sua separação, a sua santificação, Paulo fez sinais, maravilhas, prodígios. E o mesmo Deus que escolheu Paulo, separou Paulo, usou Paulo, é o mesmo Deus de nós no dia de hoje. É o mesmo Deus de mim, é o mesmo Deus de você, é o mesmo Deus de você. E isso que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Quer que nós nos separe, Ele quer que nós nos santifique para Ele, que nós venhamos manifestar a sua glória, a sua presença. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas. E aqui eu volto a falar bem claro: sem santificação não veremos o Senhor. Não veremos. O Senhor é bem claro na sua palavra. Nós devemos nos separar, a todos os dias, a todos os momentos, nos separarmos, fugirmos dos dados inflamáveis, para que assim nós possamos estarmos nos ungindo, para que assim nós possamos ser morada, uma morada bela, uma morada linda, maravilhosa do Senhor, aonde Ele encontre liberdade de agir em nossas vidas. Assim nós possamos ser morada adornada, uma morada linda, maravilhosa, para que o Senhor manifeste a glória dEle. Essa é a vontade de Deus. Mas para isso nós devemos ter santificação. Santificação. Eu quero chamar o grupo de louvor. Eu só vou falar mais uma coisinha. Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor, Ele falou para nós que nós devemos ser santo. E é engraçado que, poxa, como eu posso levar uma vida de santificação, levar uma vida de separação, uma vida de consagração, sendo que se eu pecar, se eu errar, eu chego diante de Deus, eu peço um perdão, eu me arrependo e Ele me perdoa. Poxa, então, o que me vale essa santificação, essa luta, essa consagração? É só eu simplesmente me arrepender. É só eu pedir para Deus e que Ele perdoa. Mas santificação é um estilo de vida. É um padrão de vida que o Senhor constituiu para o povo dele viver aqui na terra. É isso que o Senhor quer que nós vivamos. Por isso que, quando nós lemos aqui em 1 Coríntios, ele fala aos santificados em Cristo. Não estarmos santificados. Estou aqui um momento santificado, mas lá na frente não. É sermos santificados. Ele nos deixou esse padrão de vida, esse estilo de vida. Não, talvez você está pensando assim que, você está dizendo que, então os cristãos, aquele que serve a Deus, são melhor que os outros. Não, mas o Senhor, quando Ele não deixou a palavra dEle para nós, deixou um padrão de vida, um estilo de vida. Para que assim, eu volto a falar, a glória dEle seja manifestada. Porque eu volto a falar, quem nós servimos, a quem nós adoramos, é quem nós iremos parecer. Quando nós nos defrontamos de frente para o espelho, quem nós vemos? A nós mesmos. É nós.
Mas quando nós servimos a Deus, nos santificamos, levando uma vida de padrão, uma vida num padrão de Deus, estabelecida por Deus, nós olhamos no espelho e nós já não refletimos a Deus. Nós não nem refletimos a nós, mas refletimos a Deus. E essa é a vontade de Deus. Vivermos santo. Levar uma vida de santidade. Uma vida direcionada, uma vida estabelecida pelo Senhor. E Ele nos deixou essa incumbência aqui na terra. E é acessível. Provai e veja que é bom. É bom, é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. É pisar na mirra ardente mesmo e não se queimar. Não se queimar e não sentir dor. Porque é bom. Cada vez mais que nós provamos do Senhor, nós temos mais vontade, nós queremos mais, e o Senhor dá mais, o Senhor dá mais, o Senhor dá mais, o Senhor dá mais. É como o Salmos 23 fala, a vontade de Deus é derramar o seu óleo, é o derramar o seu óleo para correr, como correu na barba de Arão. Essa é a vontade de Deus, derramar o óleo da unção sobre as nossas vidas, a transbordar. E Ele fala para nós nessa noite, a água está no tornozelo, entra mais. Está no joelho, entra mais. Está na cintura, entra mais. Está no pescoço, entra mais. A terra não dá altura, entra mais na minha presença. Deixa transbordar a minha presença. Porque vale a pena levar uma vida de santidade, vale a pena levar uma vida de santificação, de consagração, de separação. E eu volto a falar, é possível viver em santidade, é possível viver em santificação, é possível viver uma vida de consagração, é possível levar uma vida de separação, mesmo vivendo aqui na terra, porque nós vivemos aqui na terra, mas não somos da terra, nós estamos de passagem. O Senhor só nos colocou aqui de passagem, com o único propósito: manifestar a sua glória. Porque em 1 Pedro fala, perto está o fim de todas as coisas. E está perto, irmãos. As profecias do Senhor têm acontecido. Ainda é tempo. Separe-se para o Senhor. Busque ao Deus. Se santifique. Mesmo plantando sem ver, sem estar colhendo ainda, mesmo chorando, você vai colher, você vai sorrir. Amém?